Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à 4ª temporada do CCS Cast, o podcast do escritório Celso Cândido de Souza Advogados, para falar de direito de uma forma descomplicada. Já estamos fazendo 1 ano de podcast, estamos na nossa 4ª temporada e queremos agradecer a você que tem nos prestigiado, seguindo e acompanhando as nossas discussões. Esperamos que elas estejam sendo úteis aí para o seu dia a dia. E hoje, iniciando este momento, em 2026, nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os ativos intangíveis da sua empresa. Você já parou para pensar sobre isso? Que nem tudo é apenas o lucro financeiro ou o patrimônio, que existem alguns valores imensuráveis que você tem aí dentro do seu negócio? Para a gente falar sobre isso, nós vamos conversar com os nossos advogados. João Vitor Salgado, advogado empresarial, seja muito bem-vindo. Obrigado, Raquel. E a Ana Paula Duarte, que é a nossa advogada especializada em marcas e patentes. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Então, vamos falar um pouquinho. Primeiro, vamos explicar o que são ativos intangíveis de uma empresa. Essa é uma questão que acho que quase ninguém fala ou sabe o que é pela inaplicabilidade disso no dia a dia. Mas para uma grande empresa, para uma empresa que já está estruturada, ela sabe muito bem o que é isso. Ativo intangível é um bem que a empresa tem, mas que ela não consegue colocar as mãozinhas nesse bem. Então, por exemplo, quando a gente fala de ativo de uma empresa, nós temos lá, por exemplo, o imóvel onde a empresa está sediada, a frota da empresa, o maquinário que essa empresa tem, e tudo isso a gente consegue valorar para que a gente possa formar o ativo. E aí, esse ativo ela consegue colocar a mãozinha. Esse é tangível. Esse é o ativo tangível. Uhum. E dentro do ativo tangível, a gente ainda tem o ativo que é o imobilizado e o ativo circulante. Então, ainda tem essa subdivisão, mas a gente não vai falar sobre isso. Já o ativo intangível é aquele que ela não consegue realmente colocar a mão. Ele não é corpóreo, ele não é físico. Por isso que ele é intangível. Então, e normalmente ele está vinculado a um direito. Alguns exemplos de ativos intangíveis que a gente tem é a própria marca da empresa, que por mais que você tenha a logo em algum lugar dentro da empresa, não é aquele objeto que a gente entende que tem um valor, mas sim a própria marca e tudo que ela carrega, que agora a Ana Paula vai falar um pouco melhor sobre isso. Um outro exemplo de ativo intangível que tem uma empresa: o processo científico de fabricação de um determinado produto. A receita da Coca-Cola é um ativo intangível. Ninguém sabe qual é a quantidade de produtos que a Coca-Cola coloca no seu para poder realmente chegar o refrigerante na sua casa. E é um documento que é guardado a 7 chaves. Quanto vale essa receita, né? Exatamente. E se a pessoa souber trabalhar um ativo intangível de uma maneira inteligente, com certeza ela vai explorar aquele bem de uma maneira que vai potencializar o ativo dela e vai gerar muito mais lucro. Um exemplo disso que eu acho bem interessante a gente tratar e que estava em voga até um tempo atrás, e aí até misturando os assuntos, o projeto de recuperação judicial que o Vasco fez. O Clube de Regatas Vasco da Gama, que hoje se tornou uma SAF, né? Uhum. Passando dificuldade financeira, teve que formular um pedido de recuperação judicial para poder organizar suas dívidas, não tem capacidade de pagar todas elas. Então ele decidiu criar um projeto para poder se reerguer financeiramente. E esse projeto passou pela venda e é interessante que a gente foi chamado de venda de terreno no céu. O Vasco literalmente vendeu terreno no céu. Aonde está localizado o estádio do Vasco, que é o São Januário, ele está numa região que não é muito valorizada, mas que ele tem um ativo intangível muito grande, que é o potencial construtivo. As grandes incorporadoras, principalmente lá da cidade do Rio de Janeiro, elas adquirem esse potencial construtivo, que é um determinado terreno que não ergueu edifícios, ele tem esse potencial construtivo de edificação e ele pode ceder esse potencial. E lá no caso do Vasco, e obviamente tem algumas regras que a pessoa não utilizou desse potencial construtivo porque não tem capacidade
técnica, aquele local específico não tem capacidade técnica suficiente, é uma região com declives, uma região geograficamente que não permite fazer isso, ou porque tem o local, houve um tombamento de patrimônio histórico, que é o caso do Vasco da Gama. O estádio ele é tombado pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Então, nesse caso, o que eles fizeram? Eles venderam o potencial construtivo dele para as grandes incorporadoras lá do Rio de Janeiro. E aí fizeram uma avaliação. O estádio do Vasco da Gama, ele vale aproximadamente 200 a 300 milhões de reais. Que é um valor significativo. Se a gente estivesse falando, olha, esse valor pode entrar para poder realmente gerar caixa, pagar dívida, enfim, dar uma reestruturada. Mas o valor que está se estimando que o Vasco vai conseguir com essa venda desse potencial construtivo é em torno de 500 a 600 milhões de reais. Olha só. E sem precisar de fazer nada. Sem vender o estádio em si. Sem vender, sem precisar de fazer investimento, Então, isso é um ativo intangível e essa é um caso, assim, que a gente olha e fala, a pessoa que pensou isso e que organizou isso e que colocou esse projeto em prática é uma pessoa que soube trabalhar muito bem esse ativo intangível. As cidades que têm um skyline muito alto, né, muitos prédios, precisam desses espaços horizontais como um respiro mesmo, né? Até para a questão de ventilação, insolação. Então, ela deixar de... Como o estádio, ele só usa um ou dois pavimentos, no máximo, Sim. todo aquele espaço aéreo que deixa de ser erguido, que ela poderia erguer, faz um bem para a cidade e ela pode vender esse potencial para alguma construtora que vai querer fazer seu prédio mais alto. Exatamente, principalmente lá no Rio de Janeiro, que tem regiões mega super valorizadas, como a Barra da Tijuca, Copacabana e tudo mais. Olha só, um caso interessante de um ativo intangível. Quem já parou para pensar que o seu espaço aéreo do terreno também tem valor? Pode ser que você esteja perdendo a oportunidade de vender terreno no céu. Alguns outros exemplos que a gente tem de ativos intangíveis a própria marca e patente. A gente falou um pouco dessa questão do potencial construtivo, mas isso é uma questão bem específica e acho que não é todos que se aplicam. Mas tem a questão da imagem da empresa. A empresa que tem uma boa imagem perante os seus fornecedores, perante os seus clientes, perante os seus parceiros, isso também é um ativo. Quando se faz negócios, no mundo dos negócios, grande parte desses negócios, eles avaliam se essa empresa é uma empresa que tem boas credenciais. Afinal de contas, você pode ter o melhor contrato do mundo, mas se você estiver fazendo negócio com uma pessoa que é desonesta ou que não vai cumprir esse contrato, é uma grande cilada. A reputação. A reputação. Então, hoje é um ativo intangível. É um ativo intangível. Nesse sentido, eu ia até perguntar, colocar a doutora Ana Paula nessa conversa, porque quando a gente pensa na marca, né, que é o nome em si, o logo, né, que ele passa a ter valor na medida em que a marca também passa a ter uma boa reputação, né? São duas coisas que andam juntas. Com certeza, né? A credibilidade que aquela marca traz... acaba atraindo um maior número de consumidores e isso, eu brinco muito, por exemplo, que as pessoas que se dispõem a adquirir, por exemplo, uma franquia, ela sempre vai atrás, ou na maioria das vezes, atrás de uma franquia que já esteja consolidada no mercado. Por quê? Porque ela não vai ter o trabalho de conquistar o consumidor. Né? O máximo ali vai ser se estabelecer em uma região atrativa da cidade, e isso é muito importante, inclusive as franquias analisam isso. Se o local onde você está, você estabelece o seu empreendimento, ele tem esse potencial, então, mas você não vai precisar muitas vezes conquistar o consumidor, não vai precisar atrair o consumidor e provar a qualidade do seu produto, porque isso a franquia já fez, né? Sim. Então, assim, a gente... E o mercado de franquia também é uma questão super interessante, porque você trabalha com um produto que já tem uma marca consolidada, mas também existe o empreendedor que está ali, que tem um sonho e que idealizou todo um projeto, né? Esse é o ideal. Sim. que haja um planejamento estratégico, que antes de você
alugar um espaço físico, antes de você colocar todo um investimento naquilo ali, você faça um planejamento estruturado e a questão tanto da marca, quanto da patente, quanto, às vezes, o seu negócio tem um direito autoral, tem um direito muitas vezes, dependendo do negócio que você faz, tem o seu direito de imagem, e isso tudo é um ativo intangível. Que, na verdade, você, às vezes, começou pequenininho, né? Você já registra a sua marca, você vai criando uma reputação ali em cima, que pode virar uma grande empresa, pode virar uma franquia, mas ainda que continue um negócio local, ali entre os seus players, seus clientes, essa credibilidade, ela vai ser importante aí pela sobrevivência do negócio, Raquel, né? O que a gente sente ali quando atende um cliente que chega já com um problema em relação à marca, nós sentimos isso, assim, do cliente falar assim, poxa, eu investi tanto, eu investi em fachada, eu investi em embalagens, eu investi em site e agora fui notificado para deixar de usar a minha marca. Na verdade, assim, ele não teve um cuidado anterior de pesquisar se aquela marca realmente estava disponível, se aquela marca realmente poderia ser registrada, porque a gente não fala só de marcas, de outras marcas que já estão registradas. Tem alguns termos que a legislação da propriedade industrial, ela traz como proibidos de registro, né? Então, quando a gente fala de registrabilidade de uma marca, tanto tem um impeditivo por já ter uma marca registrada, ou algumas questões também que são vedadas pela própria legislação. Então, quer dizer, a gente tem... Antes de você falar. Eu ia fazer uma pergunta para Ana Paula. Mas só para a gente amarrar aqui a questão. Então, quando a gente fala de marca, tem 2 valores. Um primeiro, que você realmente investe ali naquele desenho, naquele nome, investe em site, investe em fachada, e isso passa a ser um valor intangível. E aí depois você pode perder se você não tomar esse cuidado do registro. Isso. Você perde isso. E também, ao longo da história dessa marca, a questão da reputação que é construída aí ao longo do tempo, né? Acho que são 2 coisas que se complementam. Na verdade, às vezes, você pensa que é um ativo e você acaba tendo um problema, né? Nesse caso, da alteração da sua marca. E agregado a isso, é conquistar totalmente uma nova clientela, é convencer os seus antigos clientes de que o seu produto continua tendo qualidade, apesar de ter que trocar a marca. E, na verdade, as empresas que conseguem fazer isso com antecedência, que conseguem proteger e tudo mais, lá na frente, na hora que você precisa fazer um valuation da sua empresa, quanto que a sua empresa vale, hoje... Tem empresas que valem mais pelos ativos intangíveis do que pelos tangíveis. Olha só. Então, assim, eu gravei um vídeo há um tempo atrás falando a respeito exatamente da Coca-Cola. Hoje, se você pega a marca da Coca-Cola, o que vale mais? O imobilizado, né? São as fábricas, a frota, tudo isso. Ou realmente o segredo industrial, a marca da Coca-Cola, a patente da Coca-Cola. Então, assim... O que vale mais? Com certeza a marca é a patente, né? E essa parte intangível. Do segredo industrial, né? Que está envolvido com a questão da Coca-Cola. Porque por mais que tenha um valor, hoje, qualquer lugar você consegue abrir uma fábrica, consegue colocar um maquinário. É uma questão que ela é possível. Você vai ali no banco, contrai um financiamento e bota esse negócio para rodar. Agora, o produto em si E aí, qual era a sua pergunta? Como que eu avalio uma marca? Nossa, é todo um conjunto, Valuation, né? Na verdade, você analisa qual que é a dimensão que essa marca já alcançou. Por exemplo, é uma marca que já é conhecida nacionalmente? É uma marca que está restrita ali à localidade? Então, tudo isso influencia para você ter um valor para aquela marca. Vamos colocar assim, é uma marca municipal, talvez estadual.
É uma marca aqui. Regional. Porque eu acho que uma grande marca, um Apple da vida, uma Coca-Cola, essa aí eu acho que o valor dela chega a ser astronômico e a gente realmente se apegaria a umas questões que seriam muito difíceis da gente conseguir colocar. Mas vamos colocar que é uma pessoa que tem uma pequena empresa, ele tem um mercado pequeno, onde ele tem ali 2 ou 3 filiais, e essa empresa ele entrou com pedido de registro, nunca teve grandes problemas, não é um mercado que se envolveu com muitas polêmicas. E como que eu avaliaria essa marca? Aí entra... Essa marca tá agregada a que tipo de produto? A clientela, né? A quanto ela já conseguiu conquistar daquela clientela, a questão de faturamento, tudo isso influencia, né? No sentido de você entender qual que é o potencial dessa marca, mesmo que seja apenas regional. Ela tem uma potencialidade... A percepção do público. Exatamente. Como que ela é aceita no mercado, ela precisa convencer o público, ou ela conseguiu entrar já com, às vezes, com um nível de qualidade que foi orgânico, né? Então, assim, tudo isso é levado em consideração. Falando nessa questão... E não é fácil. Não é fácil. Da construção de reputação, hoje, nesse mundo que nós estamos em redes sociais... As marcas, elas têm muitas marcas que têm se envolvido em polêmicas e isso tem colocado em xeque, muitas vezes, a sua própria reputação. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Recentemente teve o caso das Havaianas, que teve uma questão política, mas a gente vê, ou às vezes alguma marca tem se envolve em algum escândalo, é envolvida em algum escândalo. Com a questão das redes sociais, essa questão da reputação, ela passou a ser um pouco mais sensível. Vocês não acham? Com a rede social, a dimensão, né, que uma notícia causa não é controlável mais, né? E a rede social democratizou a opinião popular. Antigamente a gente era formado por opiniões que o rádio e a televisão passavam pra gente, e hoje já passou a ser o contrário. O rádio e a televisão, eles passam notícias que a rede social divulgou. Então, a rede social, ela democratizou, onde todo mundo tem direito a dar a sua opinião. Todo mundo tem fala, tem lugar de fala. E aí, dar a sua opinião, a gente tem uma questão ali sensível. É dar a sua opinião ou é você atacar a reputação, atacar... Então, assim, é uma coisa muito, muito delicada, né? E que é importante que as pessoas saibam que existe responsabilização, né? Civil, criminal, a depender do que você comenta. A sua opinião, ok, você é livre para poder expor a sua opinião, mas desde que isso não vire uma ofensa. Sim, né? E quer dizer, isso aí... As empresas, elas têm sido as que se envolvem em algum tipo de situação noticiosa, que vira uma crise para ela. Normalmente, aí na rede social, existem os haters. Isso, fatalmente, mexe com a reputação da empresa. Mas existe esse lado também da responsabilidade de quem ataca, né? Com certeza. Não sei a que nível está a consciência da população em relação a isso, né? Mas até pergunto para vocês acham que as empresas estão começando a reagir nesse ponto, às vezes numa situação de crise, onde ela é muito atacada, ela já consegue buscar seus direitos, vamos dizer assim? Raquel. Na verdade, antes de eu só comentar sobre essa questão, eu queria só fazer um comentário que assim, ó, toda empresa que tem uma marca, não vou falar de alto renome, mas que tem uma marca nacional, ela precisa de fazer o famoso distinção do CPF e do CNPJ, para evitar de cair nessas polêmicas. Você comentou a questão da Havaiana, que tem um viés político e tudo mais. E ali eu acho que eles perderam uma oportunidade de não mexer num vespeiro. Não vou falar quem tá certo e quem tá errado, porque isso vai depender da opinião política de cada um. E acho que não é esse o cerne da questão.
Mas assim, quando a gente envolve marca, a Havaianas é uma marca muito forte. E acho que ela não precisaria passar por essa questão. Passar por toda essa polêmica e aí gerar essa insegurança, e aí as ações da Havaianas caem, depois volta a subir e vira aquela confusão danada. Então, acho que essa distinção do CPF, do CNPJ, faz muita diferença. E a gente está falando da Havaianas, mas isso serve para pequena e média empresa. Marcas. Isso. Tem uma questão política envolvida. Acho que não merece vincular a sua marca a isso. Acho que você está fulminando a sua marca, ainda que a longo prazo, quando você faz isso. E não só a questão política, mas acho que de todas as outras formas. A gente não pode vincular a questão de futebol. Por mais que hoje a gente tenha um pensamento um pouco mais maduro em relação a essa questão, ainda assim, existem pessoas que levam isso muito a sério. Uhum. Existem pessoas que não vão em determinados lugares porque o dono do estabelecimento, ele é um torcedor fanático de um outro time, e isso para a pessoa é mais do que suficiente para evitar dela consumir aquele produto. Certo. Ou questões de religião. Então, quando a gente pega esses temas que são um pouco mais polêmicos, acho que a gente precisa de fazer essa distinção bem clara do CPF e do CNPJ. Uhum. A empresa não pode ser afetada pelas opiniões políticas, futebolísticas, religiosas e, nesses pontos polêmicos, dos seus sócios e dos seus acionistas, governantes, diretores. E aí, fazendo essa distinção, acho que a gente consegue, talvez, falar para a empresa um ponto que ela poderia utilizar para se blindar, para não cair nessa situação de a minha marca se envolveu desnecessariamente numa situação que nem precisava. Sim. A minha opinião é de que não foi tão despretensiosamente assim. Uhum. Eu acredito e li algumas coisas a respeito de que não foi igual muita gente falou assim, como que uma empresa de marketing, de publicidade propõe uma campanha dessa? Uhum. Que tinha um porquê atrás disso tudo. Certo. Então, assim, é verdade? Não é? Não sei. Uhum. Né? Mas foi uma estratégia, foi uma estratégia perigosa. Isso. Com certeza, extremamente arriscada, né? Uhum. Na verdade, a gente tem um outro exemplo, acho que mais claro que esse, no momento que nós estamos vivendo, é a questão da Avon. Sim. Né? Então, assim, ali a Havaianas foi uma questão pontual ali de uma campanha. Mas, por outro lado, a Avon nós analisamos como toda uma estratégia e que se posicionou em relação a uma questão política, num país, num momento que nós estamos vivendo extremamente polarizado, né? Certo. E em que algumas pessoas se sentem até perdidas porque não se reconhecem nem tão de um lado quanto do outro. Então, assim, mas tem empresas que apostam nessa estratégia e não deixa de ser uma estratégia. Sim. Mas o efeito que talvez isso vai gerar na marca também, acho que vai depender muito da resposta do público. Onde as pessoas vão apoiar aquilo ou vão achar aquilo um ato de suicídio da marca. Certo. Eu fico pensando na questão da reputação, porque antigamente, né, essa conversa do que eu acho ficava muito no mundo offline, né? Ali nas rodas, vamos dizer assim. De repente, a gente se indignava ou não concordava com alguma postura de alguma empresa, a gente conversava aqui e acabou. Hoje não. Hoje você faz o barulho lá na rede social, outro escuta e vira um barulho e que afeta, de fato, né, aquela empresa, né? Mexe ali com a estrutura. Então, essa questão de talvez essa postura da neutralidade da marca, né? A marca não se envolver em questões sensíveis pode ser uma escolha para se blindar. Quem escolhe a estratégia de apoiar alguma situação, alguma questão, tem que saber entender muito bem o risco disso. Analisar o risco. Agora, eu vejo muito assim, você falou de franquia, eu estava tentando me lembrar, teve uma franquia nacional que há um tempo atrás, você estava falando, às vezes a gente busca uma marca, né, que já está estabelecida no mercado para ter o negócio.
e vários franqueados estavam tendo problema com essa marca e falando na rede social. Eu honestamente, agora eu não estou me lembrando o nome, e falando dessa marca na rede social, parece que a questão de repasse de produtos, de lucro, de lucratividade, e o que acontece? Aí entra a questão da reputação, né? Os próprios franqueados ali falando dessa marca, a reputação dela, o valor dessa marca vai... e aí é uma questão vai muito decaindo. perigosa, Raquel, porque, por exemplo, por outro lado, o franqueado, ele assina um contrato, né? E com diversas cláusulas. E eu imagino que uma dessas cláusulas deve ter alguma coisa a respeito de você simplesmente ir para a rede social e falar mal de uma marca que você é franqueado. Pode ser que você não concorde com que os royalties que você paga para aquela marca, que a lucratividade promete uma questão de ter um retorno do investimento em tanto tempo, e isso não aconteceu. Mas, com certeza, uma vez como franqueados, você tem como resolver todas essas questões ali, diretamente numa esfera... administrativa, do que simplesmente ir para uma rede social. As pessoas, e ontem nós até conversamos a respeito disso, que as pessoas hoje acham que a internet é uma terra sem lei. Um lugar de se resolver. Exatamente. Eu vou ali, coloco a boca no mundo e faço um estardalhaço em relação a uma situação que eu estou vivendo. E, na verdade, você pode ter consequências muito graves em relação a isso. Não só nessa questão, porque realmente todo mundo acha não só que a internet é uma terra sem lei, mas acha que a internet é a solução de todos os problemas, né? Meu carro deu um defeito, vou postar na rede social porque acho que ali vai ser o caminho que vai resolver. Opa, peraí, você já foi lá na fabricante ou na concessionária e informou isso? Não. Então, por favor, né? Vamos primeiro ter um pouquinho de consciência sobre como que a gente vai resolver esse problema. Lógico que existem extremos que são praticados e que somente com a rede social, onde a pessoa faz um barulho, cria uma confusão, e aí depois disso é que é resolvido. Um exemplo disso é o caso da Ingrid Guimarães. Eu não sei se vocês lembram que ela adquiriu uma passagem, acho que ela estava indo ou voltando dos Estados Unidos. Ela adquiriu uma passagem naquele setor Super Power Premium VIP lá do avião, classe... não lembro se era executivo, eu só sei que ela estava no melhor lugar lá e eles simplesmente pediram para ela ir pro fundão. E aí ela foi, colocou a boca na internet e falou: olha, eu já tomei todas as medidas, já fiz as reclamações, já entrei com processo e agora tá na hora de eu expor essa marca aqui que fez isso comigo. E eu tô colocando aqui, não tô falando que eu sou melhor do que ninguém, que poderia fazer com todo mundo menos comigo, mas eu tô falando isso porque eu tenho um grande volume de seguidores, muitas pessoas vão ver o que eu estou falando e acho que é oportuno eu trazer isso aqui. E aí ela veio e falou: olha, aconteceu isso. Aí a empresa desculpou, deu voucher, deu passagem, deu não sei o quê, fez uma série de coisas, mas o estrago já tinha sido feito. O estrago na imagem. Pois eu acho que aí eu queria colocar essa questão para vocês sobre... porque é uma linha tênue. Quando o consumidor, né, ele tem o direito de ir lá e reclamar a razão disso, e quando ele não tem essa razão, e aí ele pode ser responsabilizado. O famoso cliente tem sempre razão? Não, estou falando justamente de marca e reputação. Quer dizer que se eu tiver um problema, eu vou para... Ela foi, mas ela tinha um processo judicial, pagou pela passagem, teve um direito ali... não respeitado, lesado. Tem uma série de questões ali que validam a postura dela de ir na rede, direito dela. Sim. Agora, tem gente que por muito pouco ou quase nada sai detonando, desde uma pequena empresa, falando mal da empresa, fazendo críticas ali, né, que mexem com a reputação mesmo. E aí, a respeito disso, acho que o cliente essa máxima de o cliente tem sempre razão, ela não é verdadeira. Acho que nem sempre o cliente tem razão. Mas é uma questão que a gente precisa de trabalhar o bom senso. E é muito difícil a gente pedir bom senso, porque isso é inato da pessoa. Mas o que a gente precisa de ponderar nessa situação
esse ataque feito pelo consumidor, às vezes ele vai gerar uma responsabilidade muito grande. E por que às vezes vai gerar? Porque a pessoa vai chegar falando que aconteceu determinada situação, que pode ter diversas variantes ali de demonstrando que não foi isso que aconteceu, ou que tinha uma justificativa para isso, enfim. E vai demonstrar que toda aquela tempestade não passa de ser uma tempestade em copo d'água, aquela informação não é tão verdadeira assim, mas a imagem dessa empresa, não só no mundo virtual, mas o dano a essa marca, ele vai ficar configurado. E aí, se a empresa conseguir comprovar o dano a essa marca que foi feito, realmente vai ter uma responsabilidade pesada em cima do consumidor. Teve uma situação recente agora, e assim, tem algumas coisas que às vezes você não cria toda essa estrutura por trás antes de ir para a rede social, mas que você consegue reverter ali, a marca consegue reverter a situação já de imediato, né? Aconteceu recentemente agora com uma questão de uma rede de sanduíches, na verdade restaurantes, né? Do restaurante aqui no Brasil, e foi feita uma encomenda e assim, 5 horas depois, nada de chegar. E olhava no status, em preparo, entraram em contato com o restaurante, tudo mais, o que tá acontecendo, e aí foram para a rede social. Olha, tô há não sei quantas horas aguardando, já entrei em contato, falaram que tá encaminhando, mas enfim, já tinha passado 6 horas do pedido, o pedido era ali por uns 30, 40 minutos, tinha passado 6 horas do pedido, e enfim, não apareceram com o pedido, compraram sanduíches de uma outra marca, divulgaram, aí falaram assim, essa daqui entregou com 30 minutos, No dia seguinte, volta essa mesma pessoa na rede social com 100 vouchers daquela marca que tinha atrasado para a pessoa que tem um grande número de seguidores para sortear esses vouchers. Então, assim, ela conseguiu ali, só com a rede social... resolver. Na verdade, limpar um pouco a imagem da empresa. Né? Então, assim, ficou ali no âmbito, garanto que as 100 pessoas que talvez tenham se mobilizado ali, terem falado mal alguma coisa da empresa, recebeu um voucher para consumir o produto. Então, assim, conseguiu ali através de uma rede social. E a gente vê o tanto que essas grandes empresas que já têm uma marca consolidada, elas precisam ficar atentas. Né? A gente não só é importante a proteção da marca, mas também a vigilância da marca. A vigilância, né? Porque aí já vem toda uma questão de processo. Às vezes esse atraso ali foi uma questão lá interna, pontual, mas olha a repercussão que gerou. Né? E isso a gente está falando, por exemplo, de um restaurante conhecido a nível nacional. Isso. Mas se a gente pudesse pensar, por exemplo, um restaurante de um pequeno ou médio estabelecimento, onde o alcance dele ali é local, a gente, nesse tipo de estabelecimento grande, tem ali pessoal que trabalha no marketing, tem o pessoal que está ali para poder fazer essas contenções de grandes demandas. Então, tem ali uma série de pessoas que trabalham remediar o dano, né? Para remediar o dano. Já no pequeno e médio empresário, normalmente cai no colo do dono, né? Sim. O dono é quem tem que tomar essa decisão. E aí acho que a gente pode tentar olhar para o que o grande faz e tentar copiar. Porque, obviamente, o pequeno e o médio não vai ter ali essa equipe toda, não vai ter pessoas trabalhando para poder fazer isso. Quiçá ele vai ter ali um departamento financeiro e ele e o operacional. E pronto, não tem muito... E esse dano, quando a gente pensa, por exemplo, assim, numa cidade, né, que Sim. causa um constrangimento, uma situação como essa, às vezes, se você não... Se o dono daquela marca ali não se posicionar de uma forma para remediar esses danos, você fecha o empreendimento. Fecha. Você acaba com a reputação numa cidade que esquece. E a gente estava falando mais cedo sobre a questão de diferenciar o CNPJ do CPF, mas hoje as pessoas elas fazem o ato da compra delas de uma forma muito mais consciente do que antigamente a gente fazia. Então, quando a pessoa vai comprar, ela sempre olha essa questão.
o dono daqui, ele tem um posicionamento político diferente do meu. O dono daqui, ele tá envolvido em alguma polêmica. Eu ia falar exatamente isso, que existe essa questão de diferenciar, mas hoje a pessoa física também, principalmente numa cidade pequena, né, um negócio menor, o posicionamento pessoal ali do dono da empresa, ele também é importante, porque está conectado. O dono dessa empresa aqui está envolvido em algum crime. O cara bebeu e dirigiu e matou uma pessoa. E aí? E isso acaba, obviamente, refletindo na marca. Sim, isso a acaba... credibilidade da marca. Exatamente. E a gente está falando aqui de situações até um pouco assim extremas, mas isso vai para todos os campos, porque as pessoas hoje, elas entenderam que elas têm esse poder de, olha, eu posso comprar aonde eu quiser. Antigamente a gente tinha 2 padarias, um mercado e uma farmácia. Hoje a gente tem 50 farmácias, 80 padarias e 200 mercados. Então eu escolho aonde eu quero comprar. Hoje a gente tem pelo menos 10 marcas de cada produto na prateleira. Então eu posso escolher, esse aqui ele tem uma determinada posição política, esse aqui fez uma propaganda que não vai de acordo com os meus valores, esse aqui está envolvido em um problema ambiental, não, esse aqui o preço está bom e esse aqui eu vou comprar. Então as pessoas levam tudo isso em conta e isso repercute na marca. No ativo intangível da marca. E as pessoas que têm um pouco mais levam um pouco mais para esse lado de fazer essa análise, é interessante porque as pessoas realmente deixam de adquirir, de comprar um determinado produto, não concordo com a campanha publicitária que foi feita, vai contra os meus valores nós passamos por algumas situações aqui de propagandas mesmo, que as pessoas vieram e se posicionaram, não adquiro mais produto dessa marca. Sim, isso é mais comum do que a gente... Exatamente. Então aí, né, uma questão para os empresários pensarem no valor intangível de sua marca, o cuidado, não só com o registro, mas depois em como se posicionar, né, evitando polêmicas, né, tendo uma coerência ali entre a pessoa, separa a pessoa física e pessoa jurídica, mas ela da pessoa física também, porque repercute. E na verdade, Raquel, só para fechar, não estamos falando que você não possa fazer isso com a sua marca, né? Mas que você precisa fazer uma análise de risco, se vale a pena você expor a sua marca junto com a sua ideologia. Né? Porque se isso é um risco calculado, o seu nicho de mercado é aquele ali mesmo, porque tem muitas marcas que entendem que o nicho de mercado dela não é a população toda, né? E só falando um pouquinho sobre questão de gestão de imagem, né? Porque a gente aqui está conversando muito no âmbito do direito, sobre as consequências, até quando uma marca ela é atacada injustamente. Existem formas de você defender essa marca no campo do direito, mas muitas vezes, até que você comprova aquela situação de injustiça, o prejuízo com certeza. Da imagem da marca, da percepção do público, ela já foi, né? Sim. Às vezes a gente vê algumas pessoas se retratando, colocando a retratação em rede social, mas às vezes o efeito daquilo não vai ser suficiente. A nota de retratação ela tinha força antigamente. Hoje eu acho que ela já não tem tanta força assim, porque o estrago ele é muito grande. A informação ela vai muito rápido e eu acho que a nota de retratação ela não acompanha essa velocidade. Uma marca causou algum mal, tem algum produto nocivo dentro de um produto e que isso gerou algum problema na população. Essa informação é divulgada muito rápido. E até a nota de retratação vir falando, olha, uma situação... eu acho que não se acompanha. Então, você falando sobre essa questão da imagem, né, do defendendo a imagem, por mais que você tenha um processo judicial, onde você consegue demonstrar a responsabilidade da pessoa que foi lá e falou mal, e etc, etc. E esse processo andou, a consequência disso não é gerar o retorno da marca no patamar de uma boa marca. De credibilidade. De credibilidade. Mas é talvez, no máximo, uma compensação financeira que hoje não são valores tão significativos que não vai gerar realmente uma compensação.
é um processo que realmente é um processo injusto. E é muito difícil a gente conseguir trazer um equilíbrio para essa situação. Por mais que você vai ter uma perícia ali dentro, que vai demonstrar o dano que essa marca sofreu com esses ataques e tudo isso mais, mas mesmo assim não vai ser suficiente. A gente teve um caso lá no escritório de uma empresa que produzia suplementos alimentares e que o concorrente contratou um provedor que adquiriu um determinado número de e-mails. Na época era aproximadamente 300 mil e-mails, e para esses 300 mil e-mails foram divulgadas informações falando mal dessa marca, né? Difamando a marca. E aí a gente ajuizou uma ação que o dano foi configurado, a marca realmente foi abaixada no status de qualidade, as pessoas deixaram de adquirir, houve uma queda de faturamento, tudo isso foi causado e 10 anos depois foi uma indenização em valores... 10 anos depois. Detalhe. Uhum. Né? Quer dizer, A resposta, né, na verdade, para todo as tentativas, né, de uma resposta que procure mudar a reputação dessa empresa, as respostas, e infelizmente, essa é uma questão do Poder Judiciário, né, são muito lentas. Nós podemos aqui, num próximo episódio, até falar um pouco mais sobre gestão de crise, né? Porque crise de imagem. Porque nós estamos falando aqui só falando da rede social do consumidor, né? Mas aí também, às vezes o consumidor começa, aí entra a imprensa junto, né? Existem casos, o estrago ainda maior. E, enfim. Uma pauta é grande. A pauta é grande. Mas só para a gente dar um encaminhamento, né, um outro item que eu queria que vocês comentassem, se é um ativo intangível para uma empresa, o seu capital humano, né, os seus recursos humanos, também são um ativo intangível? Com certeza. Se a empresa tem um turnout muito grande, isso acaba gerando um problema na hora da contratação. As pessoas elas ficam 3, 4 meses ali na empresa e elas não se estabelecem ali. Isso acaba que atrapalha o processo da empresa poder estruturar os seus processos internos, gerar uma qualidade e credenciar essa qualidade para o mercado. Então, com certeza, essa questão é um ativo, assim, dos mais difíceis de serem conquistados, né? Não só a fidelidade do consumidor, mas a fidelidade dos próprios colaboradores. Quando a gente pensa, por exemplo, numa empresa que ela tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, assim, o capital humano que está ali envolvido no desenvolvimento de novos produtos, de novos processos, isso é analisado também como um ativo intangível. Né? Porque são pessoas que se capacitaram muito para poder fazer parte de uma equipe de pesquisa e desenvolvimento. Um capital valiosíssimo, com certeza. Né? E esse ativo ele está muito mais vinculado a esses ramos, né? Então, são empresas que estão vinculadas a desenvolvimento científico. Hoje, os aplicativos, né, eles têm essa questão que também estão bem vinculadas, né? Você ter uma equipe ali dentro que está há muito tempo trabalhando e que está há muito tempo junto, e eles desenvolveram aquele processo criativo daquela startup, Então, isso está muito mais vinculado a esses segmentos do mercado. Mas, óbvio que também pode fazer parte num restaurante, se a gente parar para pensar em outros segmentos que... Contar com bons funcionários, né, e fidelizá-los é importante, é um ativo para a empresa. Com certeza. Né? Cada vez que você muda de funcionário ali, não é que tem um turnover, não é só o desligamento, o tempo que você dedica para treinar, né, para colocar aquele colaborador ali no trilho, é dinheiro, né? Com certeza. Você coloca toda a equipe para treinar aquele novo funcionário, afeta o desempenho. E afeta a marca. Na verdade, por exemplo, se você está acostumado a frequentar um determinado restaurante, que você está acostumado com a qualidade do serviço e tudo. Quando você percebe que o serviço não está
atendendo mais como era. A apresentação, muitas vezes, dos pratos não são mais como você já estava acostumado. Você percebe que tem alguma coisa errada naquela empresa. E, geralmente, está vinculado à questão do recurso humano daquela empresa, Sim, né? mas não só, por exemplo, no restaurante. Vamos falar até da gente mesmo, de um foi só um escritório, de um escritório de advocacia, né? Imagina um escritório de advocacia que tem uma alta rotatividade de advogados ali dentro. Todo dia o cliente é atendido por um advogado diferente. Vai demonstrar uma insegurança muito grande, porque parece que toda hora o processo do cliente está passando na mão de um advogado diferente que parece que ninguém dá conta de resolver. E isso é um ativo, né, muito grande, principalmente quando a gente está falando de uma fusão, de uma cisão, de uma incorporação. Por quê? Porque quando a gente leva essa empresa para ser avaliada e tem esse ativo de as pessoas que trabalham aqui têm uma fidelidade com a minha empresa, isso é um ativo, assim, extremamente valioso. E assim, como é que a gente pode, como é que as ferramentas jurídicas podem ajudar a gente a esse momento de integração do colaborador para torná-lo ali mais estável dentro da empresa? Existem algumas ferramentas? Por exemplo, o manual do colaborador é importante? Demais. A gente tem um compliance estruturado. Vamos explicar um pouquinho o que é o manual do colaborador, integração? Esses pontos, eles não são ativos, mas eles fazem parte da gente, para a gente chegar a esse ativo. Certo. Então, por exemplo, a gente tem ali um manual do colaborador, que são todas as regras que a empresa tem para todas as situações que o colaborador vai passar. Ali é onde ele realmente precisa de ler, estudar e se dedicar para saber como que ele vai trabalhar. E ali estão processos definidos de como que ele vai diariamente exercer o que a empresa espera que ele faça. É um alinhamento de expectativas. Uhum. Então, a gente tem ali um documento. E por que isso é importante? Porque a gente se depara com situações que praticamente são diárias, onde a pessoa fala, nossa, no meu trabalho a pessoa pediu para eu fazer uma coisa de manhã, uma tarde e uma noite. Uhum. E de todas as três de uma forma diferente. Isso gera uma insegurança, uma instabilidade entre o colaborador e a empresa. Então, isso é um ponto importante. Ter um compliance, a gente sempre gosta de falar que o compliance ele precisa de ficar na mesma sala do chefe. Quem é o diretor? Quem é o sócio? Quem é o dono? O compliance vai estar aqui dentro. Por quê? Porque o compliance é aquele departamento que vai lidar com situações críticas. Uhum. Não só entre os próprios colaboradores, mas às vezes até entre os colaboradores e fornecedores, ou colaboradores e parceiros. Uma empresa que tem um departamento de compliance bem estruturado, ela consegue aumentar e maximizar não só a sua marca, mas a valoração do seu ativo. Como que uma empresa pequena pode ter, né, que ela, às vezes ela não tem um setor de compliance, mas ela pode começar a aplicar esse compliance na sua rotina? Uma dica aí para quem quer começar, quero entender mais sobre isso, como é que eu começo? A dica que eu colocaria, que eu faria, defina critérios. Porque as regras do compliance, apesar delas serem genéricas, elas não se aplicam a todos. Uhum. E a todos os segmentos, a todas as empresas. O que eu diria defina os critérios que você acha que para sua empresa fazem sentido. E tenha isso de uma maneira muito clara para os seus colaboradores. Por exemplo, uma regra de compliance bem clássica. É proibido o relacionamento amoroso entre colaboradores da empresa. Isso deve ser aplicado a todos? Não sei. Talvez faça sentido em grandes empresas ou empresas que têm um atendimento ao público maior, mas para pequenas ou médias empresas que não têm muito disso, talvez não tenha necessidade. Por exemplo, uma empresa que trabalha só com telemarketing, que diferença talvez isso vai fazer? Não sei. Então, a gente tem que analisar caso a caso para entender qual é a regra que faz sentido para aquela determinada empresa. E aí, você não precisa de trazer 50 regras de compliance, 100 regras de compliance, trazer um manual robusto, uma bíblia de regras, porque acho que aí também a gente vai estar engessando essa questão. Mas traga algumas regras que sejam importantes, deixe elas bem claras, e que elas se apliquem desde o estagiário ao dono. E todo mundo tem que seguir, sentido, inclusive o diretor de mais alta patente, né? Isso vai tornando uma relação mais transparente dentro do ambiente da empresa, evita a insatisfação, né? Pode ser um fator ali que vai prevenir um turnover
elevado. E não só Ou isso. diminuísse, né? E não só isso, mas, por exemplo, se a gente vai falando, olha, eu vou vender a minha empresa. Tudo bem, coloco a empresa à disposição, algumas pessoas chegam para poder analisar, avaliar, assinam lá um MOU e a gente vai para dentro da empresa. A hora que você chega lá, a empresa não tem compliance, a empresa não tem manual do colaborador, a empresa é uma zona, não tem nada no seu devido lugar. Quando você olha, você fala assim, cada um faz o que quer, não tem regra, não tem coordenador. A empresa, essa pessoa entrou aqui tem um mês, ela já recebe mais do que o cara que está aqui há 10 anos. O cara que está aqui há 10 anos, ele nunca teve progressão de carreira, porque nunca foi dado ferramentas para ele. Quer dizer, isso aqui é uma bagunça. Isso aqui é uma terra sem lei. Eu não vou querer comprar isso aqui. Por mais que essa empresa tenha alguma coisa que tenha valor, esse valor ele vai vir junto com uma série de dor de cabeça. E aí, isso acaba que diminui o ativo da empresa. Dela. Então, gente, capital humano, outro ativo intangível. A conversa tá boa. Eu sei que a gente teria muito mais detalhes para expandir, mas temos que encerrar, chegar ao fim. A produção está falando aqui. O podcast não pode ficar longo. Queria deixar as considerações, né, abertas aí para vocês fazerem as considerações finais. Sempre importante ter uma visão realmente da importância da marca, seja da patente, que isso precisa ser pensado, analisado. É importante proteger, também é importante ter a vigilância depois que tem uma marca registrada e que é um ativo intangível e que é mensurável, ela tem valor. Então, para que as pessoas realmente se atentem para a importância da sua marca. Tá certo. João? O primeiro registre a sua marca. Também. Melhor ser falado por você do que por mim. Não deixe de fazer o registro da sua marca. E às vezes a gente olha para a empresa e não consegue enxergar outros ativos que essa empresa tem. Mas a gente trouxe aqui pelo menos 3 ou 4 exemplos de ativos intangíveis que essa empresa tem e que você pode trabalhar em cima dela. Então, olhe para a sua empresa com olhos de que tudo que tem dentro dela tem valor. Pode não ter preço, mas tem valor. E trabalhe tudo isso para que sempre seja melhor avaliado. Certo. Gente, maravilhosa essa conversa. Muito obrigada pela presença. Se vocês gostaram, tem alguma dúvida? Já tinha parado para pensar nos ativos intangíveis da sua empresa? Deixa suas dúvidas, os seus comentários. Quais os ativos intangíveis que a sua empresa tem? Nós voltamos em breve com mais um episódio para você. Se fez sentido, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir esse conteúdo também. Um abraço para você e até a próxima.